Boa noite, começa agora o Terra Viva, DBO na TV, desta quinta-feira, 22 de abril, com as principais notícias da pecuária brasileira. A partir deste mês, algumas regiões do país começam a entrar no período seco do ano, que é marcado pela queda no volume de chuvas, temperaturas mais baixas e menor luminosidade. E uma das principais consequências no campo é a menor disponibilidade de pastagens para os animais. E é nesse momento que o pecuarista precisa adotar estratégias com relação à nutrição do rebanho, para garantir a rentabilidade da fazenda. Uma das alternativas é a suplementação alimentar dos bovinos. E para dar algumas dicas para o pecuarista, nós convidamos aqui para participar do programa de hoje o zootecnista José Leonardo Ribeiro, gerente de produtos de ruminantes na Guabi Nutrição e Saúde Animal. Boa noite, Ribeiro. Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Boa noite, Vinícius. É um prazer estar com vocês. Em nome da Guabi, agradeço o convite. Nós que agradecemos aí a sua disponibilidade. Ribeiro, quais são as dificuldades que os pecuaristas enfrentam neste período seco do ano com o gado? Os animais perdem peso, produzem menos leite. O que acontece? Vinícius, como você citou, o grande problema que o pecuarista enfrenta durante o período de estiagem ou período seco é que ele normalmente passa a conviver não só com uma menor oferta de alimento volumoso para os animais, menor oferta de forragem, como também a qualidade desse alimento volumoso, ela acaba sendo reduzida nesse período. E uma vez que nós temos no Brasil que mais de 90% do rebanho ele permanece durante toda a sua vida em pastagens, a partir do momento que não se trabalha para tentar alterar essa alteração fisiológica que a planta acaba sofrendo, os animais certamente irão perder peso, se a gente estiver falando de bovinos de corte, e irão produzir menos leite se nós estivermos nos retratando a bovinos de leite. Perfeito. O que acontece com o pasto? Explica um pouquinho melhor para a gente, que prejudica esse rendimento aí dos bovinos. Ele perde suas características principais? É uma ótima pergunta, Vinícius, porque existe um conceito, na verdade, às vezes no campo, de que a forragem perde qualidade pelo período seco, mas não é bem isso que acontece. Na verdade, o que nós observamos é que, pelo fato de no período das águas a gente ter mais chuva, mais luz e mais temperatura, a forragem normalmente ela produz muito mais do que o pecuarista consegue aproveitar. Por isso há o que nós chamamos de diferimento, ou seja, o pecuarista ele reserva uma área da fazenda a partir de fevereiro, março, que vai ser disponibilizada para os animais a partir de abril, maio, junho. E o que acontece? Quando o animal terá acesso a esse pasto, a forragem ali presente estará com uma idade de colheita muito mais avançada. Portanto, o que acontece é que você tem, naquela forragem disponível para o animal, uma menor relação de folhas comparado com a quantidade de caule ou haste que essa planta tem, e é nas folhas onde a gente tem maior valor nutricional, mais proteína, mais energia e mais minerais. Portanto, normalmente, quando o animal tem acesso à forragem no inverno, é uma forragem um pouco mais velha e isso faz com que o seu valor nutricional seja comprometido e se não forem feitas ações como a suplementação, o animal não só comerá uma forragem de menor valor nutricional, como ingerirá também uma menor quantidade de forragem. Muito interessante, Ribeiro? E agora esse desenvolvimento de um programa alimentar, e fornecimento de suplementos, como você disse, são essenciais para amenizar esses impactos causados aí pela seca nas pastagens, Isso tem que ser um planejamento já a longo prazo? Sim, como nós já sabemos que a seca acontecerá, pode iniciar um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, dependendo do regime de chuva, mas é fundamental estabelecer sim um programa nutricional e é importante que todos os pecuaristas saibam que quando a seca ela vai se estendendo, há uma queda muito significativa no teor de proteína da forragem e quando isso acontece, aquelas bactérias que estão no rumen do bovino, que vão fazer com que a forragem ingerida se transforme em energia para que ele possa ganhar peso, eles acabam comprometendo o consumo, porque o nível de energia é muito baixo.
Quando nós entramos com uma suplementação proteica e essa vem atrelada a energia e minerais, e hoje a gente não deve pensar em trabalhar com esse tipo de suplementação sem também considerar o uso de aditivos como probiótico, pré-biótico, minerais orgânicos, eu tenho, na verdade, um fornecimento de nutrientes que estão faltantes na forragem. E a partir do momento que essa proteína, essa energia é disponibilizada, aquelas bactérias que estão no rumen conseguem atuar de maneira mais eficiente, de modo que o animal vai conseguir não só comer mais forragem, como também ele vai conseguir fazer com que aquela forragem de menor valor nutricional se torne mais digestível. E isso é o que justifica um animal deixar de perder peso no período seco e passar a ter ganhos de peso aí que vão variar de acordo com o suplemento mineral adotado. Perfeito. Agora também não é só se preocupar com a nutrição dos animais, né? Tem outras preocupações que o pecuarista tem que ter também, né? Que devem ser observados. Inclusive o manejo aí das pastagens também, né? Para ajudar esse animal a manter esse peso e o produtor não ter prejuízo lá na frente, né? Isso mesmo, a gente diz sempre que junto à nutrição a gente tem outros pilares como o manejo, como os equipamentos e instalações que são utilizados na fazenda, bem como a ambiência e o bem-estar animal. Hoje nós trabalhamos num modelo com os pecuaristas que a gente chama de SIGAD, que é o Sistema Guabi de Alta Tecnologia. O que é isso? Nós desenvolvermos matrizes, seja ela nutricional, ambiental, de equipamentos e de manejo, aonde o próprio cliente com a sua equipe, ele vai, o pecuarista, anotando os pontos em 4 níveis. E nós fazemos isso como uma analogia a um barril com furos em 4 alturas diferentes. Se aquele barril estiver com um furo no nível inferior, eu posso tentar enchê-lo de água que ele nunca vai encher. Então nós dizemos que se eu trabalho, por exemplo, com um programa nutricional de suplementação, ele está no nível 4. Isso faz com que eu vou adotando com ele determinados procedimentos que nem sempre estão ligados a investimentos e nós vamos subindo os níveis de modo que esse animal consiga ganhar mais peso num menor espaço de tempo, o que vai resultar, consequentemente, numa maior produtividade por área e uma maior rentabilidade e lucratividade para esse pecuarista. Então, manejo de pasto, a hora que o animal entra, quanto de suplemento mineral eu vou fornecer, qual é o espaçamento de coxo, qual é o período de adaptação, são fatores que estão ligados à nutrição, mas não necessariamente à ação. Heitor Ribeiro, agora a pergunta que os pecuaristas mais querem saber, né? Para adotar todas essas medidas, né? Inclusive entrar com essa suplementação, isso vai exigir um investimento financeiro muito alto para o pecuarista? Que conta que ele tem que fazer aí para não ter prejuízo também? Perfeito. O que acontece? Quando a gente considera, exemplo, estado de São Paulo, um animal na fazenda durante um mês, onde eu tenho a mão de obra, eu tenho os bebedouros, os coxos de alimentação, as cercas. A gente considera hoje que esse animal tem um custo na ordem de R$40 por mês para o pecuarista. Portanto, se a gente estiver falando em 6 meses de período seco, você já tem aí um custo na ordem de R$240. À medida que eu entro com a suplementação e eu incremento a suplementação, por exemplo, saindo de um suplemento mineral proteico, onde o animal come por volta de 1 grama por quilo de peso, passando para 2 gramas por quilo de peso num suplemento mineral proteico energético, você sim tem um investimento maior em nutrição, mas aquele animal que porventura deixaria de ganhar peso no período seco e o produtor estaria investindo aquele R$240, ele passa a ter aí a produção, em média, de 1,5 arroba quando ele trabalha com proteinado ao longo do período seco, o que se traduziria aí hoje a uma arroba de R$326 em outubro de 2021, na ordem de R$510 de receita adicional. Se ele faz o mesmo procedimento com suplemento mineral proteico energético, apesar do consumo desse produto ser de 2 gramas por quilo, ele vai ter um resultado em arrobas adicionais na ordem de 2,6 arrobas no período. Portanto, estamos falando aí em uma receita adicional na ordem de R$860. Portanto, Vinícius, o que acontece? Toda vez que eu faço uma suplementação de maneira correta, olhando os pontos como citados, né, espaço de coxo, frequência de fornecimento,
apesar de você aumentar o investimento com a suplementação, o ganho de peso adicional é tão significativo, principalmente no momento atual, que faz com que você tenha aí uma rentabilidade. Só para que vocês tenham uma ideia, em São Paulo, para um proteinado, considerando todos os custos, na ordem de 2,2% ao mês, e se tratando de um proteico energético, na ordem de 4,1% ao mês. Então, embora haja um aumento do investimento, a rentabilidade será significativamente maior e nós, no momento que estamos vivendo de commodities cada vez mais valorizadas, é fundamental nós trabalharmos de modo ao pecuarista aumentar o ganho de peso dos animais com a suplementação, o que com certeza vai trazer um ótimo retorno para o pecuarista. Ribeiro, muito bom, muito obrigado aí pela sua participação, ver realmente ter ali, né, a conta na ponta do lápis ali, né? O tempo aqui é curto, agradeço demais a sua participação e as suas dicas aqui no Terra Viva DBO na TV. Muito obrigado. Sempre à disposição, muito obrigado. Nós que agradecemos, uma boa noite. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo e já voltamos com mais informações sobre a pecuária brasileira. A gente volta já já. De volta com o Terra Viva DBO na TV. Hora de conferir o comportamento do mercado do boi gordo nesta quinta-feira em São Paulo e Minas Gerais. As informações são da Scott Consultoria. Em São Paulo, a melhora sutil nas ofertas de boiadas e nas escalas de abate, comparadas à última terça-feira, resultou em queda nas ofertas de compra em R$ 2,00 por arroba para o boi gordo e de R$ 1,00 para a vaca gorda. Assim, segundo os analistas da Scott, o boi gordo e a vaca gorda estão sendo negociados, respectivamente, em R$ 314 e R$ 290 por arroba, com preços brutos e a prazo. A cotação da novilha gorda ficou estável na comparação diária e é negociada a R$ 306. Já o boi de até 4 dentes, destinado à exportação, está cotado em R$ 320 por arroba, nas mesmas condições. No norte de Minas Gerais, com escalas de abate atendendo em média de 3 a 5 dias, as indústrias também derrubaram a oferta em R$ 2,00 por arroba para o boi e a vaca gordos. O preço da novilha ficou estável na comparação feita dia a dia. Com isso, o boi gordo ficou cotado em R$ 306, a vaca gorda em R$ 293 e a novilha gorda em R$ 295 por arroba, também com preços brutos e a prazo. Vamos falar agora das cotações. Olha só, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças em 17 das 32 praças pesquisadas, sendo 14 delas com queda nos preços e apenas 3 arribadas. Acompanhe no nosso mapa. Nossa lista começa com as derriçadas do dia. Em Barretos e Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, a queda nos preços foi geral. O boi está cotado a R$ 309,50 e a fêmea a R$ 285,50, no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. Agora, Minas Gerais. Na capital Belo Horizonte, a vaca escorregou para R$ 287,50. No norte de Minas, o boi caiu para R$ 301,50 e a vaca bateu os R$ 288,50. No sul de Minas, mais uma queda geral. O boi vale agora R$ 294,50 e a vaca R$ 277. Em Goiânia, na capital de Goiás, o boi é negociado a R$ 295,50 e a vaca R$ 284,50. R$ 295,50 é quanto vale o boi na região sul de Goiás. Partimos para Mato Grosso do Sul. Em Dourados, a derriçada foi dupla. O macho vale R$ 300,50 e a vaca R$ 287,50. Na capital Campo Grande, a fêmea escorregou e está sendo vendida a R$ 285,50. Continuamos no centro-oeste do país. Em Cuiabá, na capital de Mato Grosso, o boi está sendo falado na base de R$ 303,50 e a vaca a R$ 291,50. Seguimos para o noroeste do Paraná, com o boi caindo para R$ 301,50. Quem quiser comprar boi em Marabá, no Pará, vai ter que desembolsar no mínimo R$ 291,50 por arroba. Em Redenção, também no estado paraense, o preço da fêmea recuou e chegou a R$ 282,50.
Na região sudeste de Rondônia, mais uma queda geral. O boi vale R$ 293,50 e a vaca R$ 282,50. Agora as poucas altas do dia. No sul da Bahia, a fêmea arribou e vale agora R$ 281,50. Alta para a vaca também no norte de Mato Grosso, que registrou R$ 289,50. Terminamos as cotações com valorização geral no sudoeste mato-grossense. O boi vale R$ 304,50 e a vaca R$ 292,50. Vamos agora para mais um intervalo e já voltamos com as principais informações da pecuária brasileira. Não saia daí. Vamos de volta com Terra Viva DBO na TV. E olha só que interessante, um casal de Unai, em Minas Gerais, conseguiu aumentar a produção de leite na propriedade. E mais, onde faltava comida para os animais, hoje tem de sobra. A reportagem foi feita antes do uso obrigatório de máscara. Eduarda sempre viveu no campo, aprendeu com os pais a tirar leite da vaca e cuidar das tarefas da fazenda. Júnior morava em São Paulo, trabalhava em uma usina e nunca tinha mexido com terra. O destino dele se cruzou há 7 anos, quando a família do Júnior decidiu sair da metrópole e tentar uma vida nova. O local escolhido foi a área rural de Unai, em Minas Gerais, na propriedade vizinha à família da Eduarda. Cursei, fui quase um bacharel em Química Tecnológica na minha cidade, mas quando surgiu a oportunidade do meu pai adquirir a propriedade, aí eu desisti de tudo e vim para a roça. Quando a família decidiu trocar a cidade pelo campo, Júnior não tinha nenhum conhecimento de agropecuária. Resolveu então buscar na internet informações sobre a pecuária de leite. Porque a gente sabia mais era mesmo só na teoria, né? Não na prática. Quando a gente iniciou no leite, eu nem sabia tirar um leite na mão. Eu pesquisava muito pela Embrapa, pelos canais que tem, né, de internet, pelas mídias. Hoje a gente tem bastante conhecimento. Aprender não é tão difícil não, hoje em dia. O mais difícil é ter o gosto mesmo. A família começou o trabalho devagar, com 2 vacas e aprendendo com os erros. Alguns anos depois, Eduarda e Júnior casaram e tomaram a frente da fazenda. Hoje, contam com ordenha mecânica, 17 vacas nos 15 hectares e passaram a fazer recria para garantir uma renda extra. Desde que chegou, Eduarda sempre teve preocupação com o capim, por já ter visto a dificuldade dos pais no passado. A gente não sobrevive sem comida, os animais são do mesmo jeito. Então, assim, o que a gente precisa priorizar não é estrutura, não é ter um curral top, não é ter um tanque de leite top em casa, e sim ter o que comer das vacas, o que de comer, entendeu? Então, eu tenho essa forma, assim, de raciocinar, de pensar. O casal sempre teve cabeça aberta para receber orientações e novos conhecimentos. O primeiro passo foi fazer os cursos do Senar. Depois, entrou para assistência técnica e gerencial. Eduarda e Júnior passaram a receber as visitas do técnico de campo todos os meses e em quase 2 anos viram o resultado do trabalho surtir efeito. Antes, eram 40 litros de leite por dia. Hoje, são 240 litros com os mesmos animais. Transformação vinda principalmente da pastagem de alta qualidade. Onde faltava capim, hoje sobra. O primeiro processo nosso foi tentar trabalhar ao máximo a questão da nutrição das vacas. E o custo mais viável, mais barato que a gente encontrou foi fazendo a reforma dos piquetes que eles já tinham, mas não eram intensificados, né? Piquetes de mombaça, que não tinha qualidade ainda de forragem para as vacas estarem pastejando. Fizemos a adubação e fizemos principalmente o trabalho de manejo, de entrada e saída dos piquetes. E não foi só o manejo que melhorou, a gestão também. Júnior não sabia o real preço do seu trabalho. Somando todos os custos com produtos, depreciações de equipamentos e mão de obra, ele estava em um prejuízo de 18 centavos por litro de leite. O saldo negativo nem sempre é perceptível ao produtor. Um erro comum é calcular apenas o que entrou e abater o que foi pago em mercadorias para manter o manejo, como ração e vacinas. Os valores de orçamentos acabam ficando fora da conta. A maioria dos produtores, infelizmente, ainda não tem essa facilidade em descobrir qual que é o real custo de produção do leite dele. A gente sempre orienta,
Preocupe-se da porteira para dentro, porque da porteira para fora não tem como a gente trabalhar, mas da porteira para dentro tem como a gente trabalhar e diminuir o custo, aumentando a produtividade por área, o lucro é certeza. Com a gestão aprimorada, eles deixaram o prejuízo de 18 centavos e começaram a lucrar 23 centavos por litro de leite, um ganho efetivo de 41 centavos. Na avaliação do casal, se adaptar às novidades do mercado e ter disciplina são essenciais para sobreviver no campo. Tudo aqui gera custo e a gente tem uma forma assim, de trabalhar, de tirar o leite em um menor preço. Então, assim, tudo, até a compra de casa, energia, gasolina que a gente gasta, a gente coloca na ponta da caneta, para a gente ver o que está gerando o gasto e o que está dando realmente o lucro livre, né? Para mim, a maior dificuldade está aí, em quebrar esse tabu do leite, de aceitar uma opinião, aceitar as tecnologias hoje. Mas eu acho que a maior barreira mesmo hoje no leite é a antiguidade mesmo, é a tiração de leite, não é a produção, né? Com conhecimento técnico aprendido, o casal está feliz em viver no campo com dignidade e obtendo renda com a produção de leite. O Terra Viva DBO na TV fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.